Porque se o coração é o assunto da vez, eu vou chamar o meu convidado de ouro pra falar sobre a saúde cardíaca. Seu coração tá bom aí, minha amiga? Então prepare o coração. Hoje nós temos a honra de chamar ele, mais um grande especialista da Clivale Mais, André Serravalli, cardiologista. Seja muito bem-vindo, Andrezão. Boa tarde, como é que você tá, meu doutor? Boa tarde, Dinho. Tudo bem, graças a Deus. E o coração? Tá bem. Mas tá pra puxar o coração de todo mundo aqui. É, o pessoal boa. Não o coração não tá querendo afim se cuidar, não. Boa. Me conta uma coisa, doutor. Hoje a gente vai falar de um assunto que talvez seja daí. Eu posso dizer que é uma das patologias, talvez, que mais acabam ali acontecendo de maneira muito natural na sociedade e que até o processo do diagnóstico já coloca o paciente no lugar de entender que é normal ter hipertensão, ou a gente pode dizer que também não chega tanto? Dinho, assim, eu acho que o tema hipertensão é um tema tão relevante por ele ser realmente muito prevalente na sociedade, né? Porém, por ser tão prevalente como você está chamando a atenção, as pessoas negligenciam a hipertensão. Né? Eles acham que, eu tenho hipertensão, minha mãe tem hipertensão. Eu vivo com medicação e vamos viver na vida. Então, na verdade, a hipertensão hoje, junto com obesidade e sedentarismo, eu posso dizer que são os maiores problemas de saúde pública. Caramba, então eu acertei dentro do que eu pensei aqui, né? Você tá bem informado. Na verdade, doutor, é que eu percebo o movimento da sociedade, né? A gente ouve as pessoas na rua, a gente conhece algumas pessoas, nós temos velho na família também. E tudo isso vai levando a gente para esse lugar de entender que é o seguinte: a hipertensão acaba se transformando naquele vilão silencioso que você se acostuma a lidar com ele, assim. É tipo, mas eu tomo meu remédio, controlo a pressão e tá tudo bem. Só que eu queria até entender do senhor, assim, tipo, o quão esse processo da hipertensão não se adequa a essa ideia de que é uma patologia que a gente deve tratar como uma espinha no rosto, por exemplo. Na verdade, a hipertensão, ela é o principal fator de risco para as doenças cardíacas. Sim. As doenças cardíacas são as doenças que mais matam no mundo. É mesmo, velho? Então, a gente precisa ter essa real noção de que o que você falou, Dinho, na verdade, chega a ser um pouco até diferente na nossa prática. O indivíduo, ele tem a hipertensão. Certo. Ele não sente nada, porque a maioria dos pacientes que tem hipertensão não vai sentir nada. Então isso é muito importante para as pessoas saberem. Caramba, velho. As pessoas acham, quando eu tô com minha pressão alta, eu sinto dor de cabeça, eu fico enjoado. Mentira. A maioria das pessoas não vão sentir absolutamente nada. Então eles precisam saber que estão com a pressão alta e querer se cuidar. Porque se ele ficar esperando sentir, ele só vai sentir no dia que a pressão alta trouxer um problema no coração dele. Então, muitos pacientes são diagnosticados hipertensos no dia que infartam. Caramba, doutor, por conta do processo ser silencioso. Silencioso, exatamente. Mas vem cá, eu fiquei curioso agora para entender o seguinte: se a gente puder, de certa forma, tornar mais tangível, lógico que pro nosso ouvinte que não entende muito, nem a mim também, tipo, de forma aprofundada sobre o assunto, mas como é que a gente explica o diagnóstico e a patologia hipertensão, assim? O que é que acontece que transforma essa pessoa numa pessoa hipertensa? Exatamente, o diagnóstico de hipertensão, ele vem os níveis, né? Acima de 14/9, então é o valor crítico, né? Então, toda vez que o indivíduo passa a maior parte do tempo com a pressão acima de 14/9, ele vai ser diagnosticado com hipertensão. Você que não é hipertenso, pode um dia ter uma pressão de 14, de 15? Pode. Porém, se você percebe que essa pressão ela tá se mantendo assim de uma forma recorrente, aí você pode realmente estar com diagnóstico de hipertensão. E eu lhe digo, você não vai estar sentindo nada. Ou você vai ao médico para você conversar com ele e começar a tratar isso, ou você vai passar 5, 10 anos com a pressão alta até o bendito dia que você tem um AVC, um derrame, né? Que na verdade não é bendito, infarto, né, doutor? É maldito mesmo, né? É o maldito dia. Aquele maldito dia que você vai, enfim, vai sofrer um problema maior. Agora, doutor, olha, André, eu fico curioso, porque eu sei que esse é um assunto muito vasto, mas vamos pensar aqui na jornada do paciente. Tá lá, 14/9.
não é normal. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Bereguedê, procura o médico. Então, meu lindo, você tá hipertenso. Aí o cara já fica, meu pé tá doendo, vou tomar um remedinho e vou ficar de boa. Primeira pergunta muito básica. A pessoa, quando ela é diagnosticada com hipertensão, o pós é sempre esse processo de viver de uma maneira medicamentosa, junto com o uso do medicamento, ou realmente existem outras práticas que, por exemplo, podem fazer esse paciente voltar a ter uma pressão equilibrada na vida? É isso. O paciente diagnosticado com hipertensão, ele vai ser hipertenso pro resto da vida. Pra sempre. Só que ele pode controlar essa pressão Sim. com medicação ou com mudança dos hábitos de vida. Às vezes a gente precisa mudar os hábitos e usar a medicação. Certo. Então a gente costuma dizer que o tratamento para hipertensão é uma tríade, né? São 3 fatores importantes. A alimentação. Tá, quando você fala alimentação, já fala aí o que é que deveria mudar. Então, assim, de praxe, né? A gente precisa. A gente sabe que o grande vilão da pressão é o sal. Então, em termos práticos, o sal, quanto de sal a gente pode comer? A comida tá salgada, não tá? Seriam 5 gramas de sal, que representaria mais ou menos uma colherzinha de chá de sal por dia, dividido nas suas refeições. Meu irmão, é então dificílimo. É pouco. Hoje a média da população é 11, são 11 gramas. E vem cá, e o tal dos sais mais saudáveis aí que tem? Tudo conversa. Mesmo? Na verdade, sal do Himalaia, sal rosa, de não sei aonde. flor de sal. Pronto. O índice de sódio deles é muito semelhante aos outros tipos de sal. Caramba. É 0,01%, só que a indústria ela se aproveita disso para poder vender mais caro e tal, mas o sal é sal. Sal não é bom de jeito nenhum. Pode ser do Himalaia, do Alabama, exato, de Cajazeiras. Não adianta. Então, a gente precisa ter consciência disso. Então, a gente vai ver aí o sal, pronto, principal vilão. Depois vem os embutidos, que é salsicha, salame, meu irmão, presunto. Mortadela, presunto, exato. Aí tem o pão. O pão é um grande vilão também, porque o pão, ele tem uma concentração de sódio alta. Então não é que, doutor, não posso comer pão. Não, calma, não é assim. Mas você não pode comer pão de manhã, de tarde, de noite. Não pode comer toda refeição, ter um pãozinho. Então, assim, esses cuidados, né, que a gente precisa ter com a alimentação. O buraco é mais embaixo, viu, doutor? Então, e depois, além disso? Mas se você corrige sua alimentação... Sim. Faz uma atividade física regular. Um dado importante que a maioria das pessoas não sabe. O exercício físico ele é vasodilatador. Ele dilata o seu vaso, consequentemente ele diminui a pressão dentro dele. Então toda vez que a gente faz exercício, a gente permanece com o efeito vasodilatador, que é o mesmo efeito dos remédios, por 24 a 48 horas. Caraca, qual é, velho? Então é como se você estivesse tomando 2 remédios. Exato. Um que Deus criou em você e o outro que foi a farmácia que criou. Então, a gente pode controlar a pressão sem remédio? Pode, né? Mas para isso a gente precisa ter essa reeducação. E às vezes precisa realmente da medicação, a gente associa o remédio. E o importante é, se o indivíduo é hipertenso, mantém a pressão controlada, ele não vai ter o desfecho, que é o infarto, o AVC. Ele não vai ter. Ele pode ter, mas o risco dele é infinitamente menor do que aquele indivíduo que tá com a pressão. Caramba, doutor, eu vou te falar assim, é lógico que tudo entra nesse lugar, mas meu Deus, é muita coisa pra falar. E eu fico pensando no quanto as pessoas vão adquirindo informação e ficando também mais curiosas para entender o processo. A gente já entendeu que não regride. A gente já entendeu que a alimentação está totalmente conectada ao processo de conseguir usar a medicação de uma forma combinativa ali com as boas práticas para simplesmente manter esse controle, a pressão. Mas eu acho que é muito importante falar sobre o que a gente pode fazer na vida para não precisar tomar remédio. Eu acho. Na verdade, fugir do remédio a gente sempre quer, né? E é possível, em alguns casos, entendeu, Dinho? Não adianta, eu tenho muito paciente, é uma briga minha eterna, porque tem momentos que o indivíduo, ele melhora os hábitos, ele melhora a alimentação, ele faz exercício, melhora até a pressão, mas não chega nos níveis que a gente quer. Então o remédio, os pacientes brigam muito com o remédio. Não quero usar, não tô sentindo nada, não vou tomar, entendeu? Só que você tá comprando uma briga que na verdade o custo dela lá na frente é muito alto, entendeu? Então, meu amigo, eu quero, o que é que eu digo a todo paciente com um diagnóstico recente de hipertensão? Vamos mudar os hábitos? Vamos. Passou 6 meses com a mudança de hábito, não resolveu a pressão, deixa eu botar um remédio. E esse remédio, ele não vai mudar nada em sua vida, não.
É que as pessoas acham, vou ter mais câncer, vou ficar broxa, Não existe isso, entendeu? Então, não tem nenhum... Existem algumas medicações que têm efeitos colaterais, mas Sim. é óbvio que seu médico, ele vai optar por aquela que traga menor impacto à sua qualidade de vida, né? Olha, doutor, eu acho que o mais importante é entender também a periodicidade que a gente deve estar olhando juntamente a um cardiologista, se tá tudo ok. Porque quando a gente fala que a hipertensão, ela começa de uma maneira silenciosa até o marco, digamos assim, de um problema maior, quando o assunto é a saúde cardíaca, eu acredito que ter essa constância procurando o seu especialista talvez seja o principal ponto para evitar um problema no futuro. Com certeza. Então, assim, todo indivíduo acima dos 40 anos, isso é recomendação da sociedade, né? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá, sim. Porém, hoje, com o mundo estressante do jeito que anda, a má alimentação, as coisas, o sedentarismo, hoje, indivíduos com menos de 40 têm desenvolvido muita hipertensão. Então eu costumo dizer que todo indivíduo adulto, uma vez por ano, ele tem que ir no médico, né? Uma vez por ano você tem que ir no médico fazer uma revisão, vai medir sua pressão, vai... Então isso é, vamos dizer assim, a gente tem que estar todo ano no médico, fazendo, diagnosticou precoce, tudo é mais fácil. É importante deixar isso claro e a gente, claro, deixa a nossa indicação do melhor lugar para você marcar qualquer tipo de especialidade, porque são mais de 40 especialidades médicas, todas disponíveis juntamente em um só lugar, que é a Clivale Mais. Então, a dica da gente é sempre essa. O QR Code já tá na tela para você marcar sua consulta. Você pode ser atendido pelo Dr. André Serravalli lá também. Você tá lá para atender o povo também, Tô né? lá, todo dia eu tô lá. Todo dia? Todos os dias. Eu vou pegar seu contato. Minha mãe tá precisando de um cardiologista clínico. Eu gostei da sua energia. Você vai botar ela no eixo. Leve que eu boto ela lá no... Não, e o negócio de minha mãe é um negócio doido. Minha mãe é cardíaca, tem um problema de arritmia há mais de 10 anos, fez uma cirurgia pra tirar o pericárdio. Foi um negócio muito sério, assim, durante 2 anos. E aí, depois de 2 anos da cirurgia, ela tá tendo um aumento na pressão. Tá tendo pressão alta, tá? Eu comprei, inclusive, aquele equipamento de aferir a pressão esses dias. E ela tá observando o movimento e tal. E foi no médico dela que acompanha ela da cirurgia. Ele falou, você precisa de um cardiologista clínico. E aí eu fico pensando nisso. Como é importante as pessoas entenderem qual é o lugar e o profissional correto a buscar, dependendo do que passa, né? Do que você sente. É, com certeza. Na verdade, a melhor especialidade para cuidar dessa questão da pressão é a cardiologia. Só que a hipertensão, ela não vamos dizer assim, ela é multidisciplinar. Sim. Então, lá na clínica a gente tem o cardiologista. Sim. Todo paciente meu hipertenso vai pro nutricionista. Não tem como ele não ir pro nutricionista. Que massa. Como é que você vai cuidar da pressão sem ir no nutricionista? É maravilhoso. impossível. Aí você tem o endócrino que vai ver a parte metabólica. Sim. E tal. Então, assim, o cuidado é multidisciplinar. Então, a gente lá tem uma equipe multidisciplinar justamente para estar cuidando e atendendo desse paciente. Então é pra lá que Sandra vai. Doutor, muito obrigado por ter vindo. De verdade, adorei conhecer o senhor. E mais do que isso, adorei trazer um assunto como esse à tona, porque eu sei que muita gente agora que tá aí se vendo na situação entende também que existe uma luz, não no fim do túnel, mas na sua cara. E é só procurar fazer por onde e, logicamente, buscar cuidar da saúde. Manda um beijo pra galera da Clivale Mais, a gente se encontra. Valeu, Dinho. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Pode fazer uma pergunta polêmica? Ele é polêmico. Hoje é Dia viu? Nacional do Corno. Tem algum conselho que você dá pro corno hipertenso? Rapaz, o melhor é largar a mulher, né? Ô, Belo, não sei se... então. Obrigado, doutor, por ter vindo, tá bom? A gente vai pro intervalo. O Belo já saiu de casa, porra. Foi assim que acontece. Né não?